Já estamos de volta aqui, né, com Notícia e Companhia nesta quarta-feira. Ontem dizemos do interesse dos nossos telespectadores em assuntos importantes. Então hoje já estamos aqui com mais um Notícia e Companhia ao vivo nessa quarta-feira. Chove nesse momento na cidade de Santos, eu que vim de São Vicente, né? Peguei um trânsito bom, porém a chuva da divisa para cá. Então se você vai sair de Santos, vai a São Vicente ou vai para o litoral sul, calma, muita tranquilidade pelo trânsito da nossa região, que já é extremamente movimentado. A partir do horário do rush, que se estabelece 17 horas como esse patamar, então vá com calma, vá com tranquilidade. Pode esperar um pouquinho, aguente aí, fique conosco até às 19 horas com boas informações. Eu convido você a interagir conosco pelo nosso e-mail noticiaecia7, noticiaecia7@gmail.com. O Notícia Ecia é muito fácil, notícia E normal, CIA, o número 7 aí na tela para você. E os nossos telefones 3224-7017, 3224-2944. Quero agradecer muito pelo programa de ontem, os vários comentários, né? Estivemos aqui com o vice-prefeito Eustácio Pereira, vice-prefeito de Santos, né? Falamos muito sobre essa questão das drogas, outros temas também, e com o advogado Paulo Eduardo Costa, que além de advogado, um operador do direito, também é presidente do Golf Clube, Santos São Vicente Golf Clube. Bom, hoje vamos falar bastante sobre Porto, né? Mas vamos falar bastante sobre aquilo que agrega qualidade em torno do Porto. Também falar um pouquinho de modais importantes da região. Eu digo que Santos, né, como toda a região da Baixada Santista, a gente não pode desassociar o Porto, o polo industrial de Cubatão, a riqueza que nós temos na Baixada, o pré-sal, entre outros temas. E o Porto é sempre uma mola importante, até porque nós temos os braços e as portas abertas para o mundo inteiro através do Porto de Santos. Falar em transporte, né? Anote aí, já que hoje a presidente Dilma Rousseff anunciou medida provisória que trata da mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel. Até já acontecia, porém agora efetivamente acontece e num percentual de 6%. Aí você vai perguntar, Eduardo, o que isso vai ajudar? Ajuda no seguinte ponto, né? O Brasil terá que importar menos, né? E aí é algo positivo nesse sentido. Vamos aguardar para ver se realmente nós vamos ter essa situação. Outro tema importante, eu recebi alguns e-mails e hoje surgiu a informação, até que na última sexta-feira estivemos aqui com o Rafael Quaresma do SIDOC, com relação ao impasse aí do plano de saúde da BN Saúde. Então, tanto o SIDOC como oficialmente o Ministério Público estão exigindo a solução do impasse. Para que você entenda rapidamente qual é esse impasse. A operadora do plano está tentando vender a carteira, né, de clientes. São mais de 5 mil associados. Não conseguiu. Desta maneira, as pessoas ficam no impasse do atendimento. Então, qual é a visão do SIDOC, passando ela para o Ministério Público? Para que as pessoas possam migrar espontaneamente para qualquer outro plano de saúde. Então, parabéns aí ao SIDOC, ao Rafael Quaresma e o Ministério Público da mesma forma, para que possam solucionar isso. E eu pegar o boa noite do nosso convidado, que é o secretário, né, de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes. Sempre um prazer recebê-lo aqui ao vivo, Notícia e Companhia. Prazer é todo meu, agradeço aí pelo convite. Isso é importante a gente estar presente, fazendo a prestação de contas e, sem dúvida, o seu programa é um grande canal de comunicação, fala com a população, ouve a população e é isso que o prefeito nos recomenda, né? Sempre estamos em contato com quem aí, enfim, vive na cidade, demanda e temos a obrigação de prestar contas e buscar soluções que o cidadão santista exige. Sei que o seu relacionamento com a Codesp é dos melhores, inclusive vale ressaltar, né, o atual gestor da Codesp, o Angelino Caputo, ele que assumiu em abril. Nós tivemos na segunda-feira, eu não vou classificar como uma tomada, uma invasão, né, mas houve ali uma ocupação de espaços por vários caminhoneiros, cerca de 100, numa área da Codesp, mas quando se fala em Codesp, se fala em Porto. O que vocês conseguiram entender com relação a isso? É uma questão que nós temos participado ativamente, é uma questão legítima. Os caminhoneiros, Santos é uma cidade altamente adensada, existe esse problema efetivamente e nós temos aí ao longo do tempo discutido com a Codesp e encontramos uma solução satisfatória. A Codesp deve destinar aquele terreno no retão da Lemoa para os caminhões locais. Lá nós deveremos, então, constituir um grande estacionamento, onde nós vamos trabalhar no sistema de agendamento, dando para os caminhoneiros todo o conforto e evitando... Essa é a maior reivindicação deles, né? Uma área de estacionamento. É a grande reivindicação e nós estamos caminhando no sentido de atender. Mas aí o que acontece? É uma situação que não aconteceu ainda. Por enquanto, é algo que caminha, nós temos agora a definição que vai acontecer isso.
Mas nós temos toda a transição. Na transição é sempre complicado. Aí o que aconteceu? Por conta aí de alguns movimentos que a cidade precisa fazer, sim, como, por exemplo, atender bem os turistas por ocasião da Copa do Mundo, nós devemos receber na Copa do Mundo um contingente muito grande de turistas. Exato. Então nós temos que providenciar, um exemplo, o estacionamento dos ônibus. Então nós, em conjunto com a Codesp, desocupamos uma pequena área da chamada Praça da Fome. E me parece que teve algum ruído na linha, embora nós tenhamos conversado com a liderança dos caminhoneiros, isso me parece que não chegou a toda a categoria. Além disso, eles têm outras demandas, como estacionamento na Avenida Mário Covas. Nós já tínhamos conversado com a direção da Codesp sobre essa própria área invadida. O importante é o seguinte, nós estamos conversando com as lideranças, conversamos com a Codesp, estamos agendando um encontro, provavelmente lá no próprio auditório da Codesp, onde nós vamos levar todas as lideranças dos caminhoneiros e claramente a Codesp vai expor para as lideranças o que vai ser feito em termos de estacionamento. Então a notícia, né? Extremamente alvissareira. Exatamente. Né? A notícia deverá ser essa. Essa será uma grande conquista para os caminhoneiros aqui da cidade e que vai ser muito bom para a cidade, porque nós vamos poder, em conjunto com a Codesp, através do nosso CCO que a cidade constrói e que deve ficar pronto o ano que vem, juntamente com o próprio CCO da Codesp, também agregando ao agendamento os caminhões locais, a gente vai poder fazer uma gestão do trânsito local, dos caminhões locais, possibilitando, por exemplo, que os caminhões não fiquem mais em filas, que eles tenham uma produtividade, uma rotatividade melhor, que eles possam fazer mais de uma viagem por dia. Então, nós não só melhoramos, né? Exatamente, nós não só aliviamos, melhoramos o trânsito, como também damos para os próprios caminhoneiros a possibilidade de uma melhor rotatividade e uma produtividade maior. Quer dizer, então, isso é o que a gente tem conversado com a Codesp, mas é o que eu disse, é o caminho para chegar nisso, às vezes nós temos alguns percalços. Então houve a invasão, a Codesp, na minha opinião, tomou a atitude certa, bloqueou a entrada, quem está lá ao sair não retorna, fez inclusive registro na polícia, enfim. Exato. Mas isso nós não gostamos muito de enfrentamentos, a gente gosta de diálogo, de conversa e o caminho deverá ser esse. Houve uma atitude inicial dos caminhoneiros, cerca de 100, houve essa invasão. Porém, para que isso não se alastre e contamine, né, outros caminhoneiros, para que eles entendam, não estão abandonados, pelo contrário, estão sendo ouvidos. É importante frisar, além da própria Codesp, existe a secretaria, da qual o secretário está aqui para representar, que não está alheio a essa situação. Pelo contrário, somos partícipes. Exatamente. E mais do que interessados, né? Isso. Quando nós falamos aqui em mobilidade, vale ressaltar a presença também, que nós tivemos recentemente, do presidente da CET, Antônio Carlos, ele dizia, olha, não há como fazer uma gestão de trânsito sem englobar todas as secretarias e autarquias, órgãos que são importantes ligados ao porto. Quando você fala em chegar e sair, não tem jeito, né? Então não apenas passa pelo lado de obras, né? Passa também pela equação de alguns problemas, né? Que podem facilitar e diminuir esse impacto. Como outra questão bastante latente, né? E eu recebo aqui toda semana, as pessoas às vezes não estão nem com convidado dessa pasta, dessa matéria, mas a gente respeita e entende muito, né? E isso também vai desce muito com a visão, né, que as pessoas têm do programa da própria Santa Cecília, que é a questão dos terminais de grãos da Ponta da Praia. Isso, enquanto não se resolver, vai ser uma eterna, por um lado, aqueles que moram e reivindicam essa qualidade de vida, por outro lado, os galpões, né, os terminais que lá estão há muito tempo, né? E se estabelece é a mesma coisa que o aeroporto de Congonhas. Ah, mas o aeroporto está lá. Não, a cidade avançou, o aeroporto chegou primeiro. Porém, não adianta reclamar, tem que achar a solução. Eduardo, na questão da Ponta da Praia, existem algumas questões. Pois não. Primeiro, da questão da poluição. Independentemente da questão da cidade ter se aproximado, exato, é um fato, e não poderia ser diferente, porque nós não temos muitas áreas disponíveis. As operações realizadas, seja na Ponta da Praia, em qualquer setor do porto, elas precisam ser feitas de forma responsáveis e de tal sorte a não provocar impactos na cidade. Então, o que acontece na Ponta da Praia é inadmissível. E, além disso, nós temos uma outra questão, que além da questão da forma irresponsável como as operações ocorrem na Ponta da Praia, nós temos a questão da localização. Exato. Pelo ponto de vista logístico, a localização desses terminais na Ponta da Praia, forçando que os veículos cruzem toda a cidade, todo o porto, para chegar até a Ponta da Praia, seja caminhões e vagões, exato, é um grande equívoco.
nós temos agora, nesse momento, a oportunidade histórica de fazer uma correção disso. Exatamente. E é isso que nós estamos querendo fazer. Para que não paire dúvidas sobre a posição da Prefeitura e a disposição do diálogo, nós temos feito sucessivas propostas. Aí, ao longo das discussões com o governo federal, já tivemos a oportunidade de fazer 9 propostas. E, inclusive, uma 10ª, muito mais recentemente, por o próprio ministro, propondo até uma flexibilização em relação às datas que essas empresas deveriam sair de lá, mediante um grande acordo para mitigação da poluição, uma grande gestão logística e um plano de ocupação de outras áreas do porto. Está sendo ofertada uma outra área? Permanentemente. Nós temos, então, desde que esse assunto surgiu, nós não só trabalhamos em notas técnicas, apontando o momento que a gente vive e que, se não for resolvido, nós vamos, então, condenar a população de Santos a conviver eternamente com esse assunto. Exatamente. Então, da pertinência do momento em se discutir essas questões, como também a possibilidade que nós temos com ganhos, porque, veja só, uma questão que às vezes o pessoal coloca uma preocupação em relação aos empregos. Nós não vamos extinguir essas operações. O que nós queremos é que essas operações migrem para outras áreas, onde poderão dispor de espaços muito maiores, poderão aumentar as suas capacidades, gerar mais empregos. Exato. Tá? Trabalhar com uma melhor qualidade. Ter uma logística mais apropriada, totalmente calcada na ferrovia e sem a população no seu entorno. Só para se ter uma ideia, vamos supor que... A área continental seria uma possibilidade? É uma possibilidade. Então, vamos supor que a gente tivesse, assim, do dia para a noite, né? A gente acordasse de manhã, a ponta da praia tivesse migrado para a área continental de Santos. E lá, de repente, as operações triplicassem. Sim. A gente poderia movimentar o triplo do volume. Exato. Temos os benefícios, os empregos, os recursos que a movimentação gera para a cidade, para o Brasil, para o comércio exterior brasileiro, sem incomodar a população. A população sequer perceberia que nós estamos movimentando 3 vezes a quantidade, exatamente, porque é uma área que não tem conflito com a população. E essa discussão que nós queremos ter, essa discussão que permanentemente, desde agosto do ano passado, quando foi lançado o pacote de arrendamento, que a gente procura discutir, dialogar com o governo federal. Salvo engano da minha parte, Brasília não estaria assim tão sensível? Parece que nós estamos convergindo aí para uma proposta que nós fizemos, tá? E até particularmente o prefeito hoje está em Brasília tratando de alguns interesses, inclusive esse. Olha, importante frisar, importante informação. Então, é notícia em que primeira mão, gente sabe. Em primeira mão, olha, o prefeito Paulo Alexandre, que informação passada pelo secretário José Eduardo Lopes, está em Brasília. Então, essa extensa área, né, tanta gente que hoje ocupa ali novas edificações, lançamentos imobiliários que cercam em torno da ponta da praia, vai lembrar que é inimaginável, você vai passear, você vem do Guarujá, você vai ao mercado de peixe, você cruzar com carretas ali, né? Não dá para pensar nisso, né, secretário? Porque justamente isso, porque os vagões e os caminhões chegam lá e como bate no muro e volta. Exato. Então eles chegam lá, ficam lá, operam lá e retornam. Então causa um grande impacto. Para você ter ideia, eu acho que eu já citei isso no seu programa, os vagões, por exemplo. Hoje as composições são de 80 vagões. Então eles precisam cruzar o porto inteiro, afetando, paralisando todas as operações, até chegar lá, aí são desmembrados de 4 em 4 vagões e precisam retornar. Para que você tenha ideia, um terminal vizinho de contêineres, a cada 6 horas, para 1 hora por conta das manobras. Então, nós não precisamos conviver com isso. Nós podemos ter uma solução muito melhor, que não impacta a cidade, que nós possamos, onde a gente possa até, conforme eu citei, triplicar as operações sem impactar ninguém. E quando se fala, eu vou ao intervalo, mas se fala em um porto moderno, em modernização, isso passa por essa questão. Você impacta menos, você tem uma dinâmica diferenciada. Exatamente. E nós temos até a possibilidade de lá construir outras soluções logísticas, que eu posso até depois discorrer sobre isso. No bloco seguinte, nós vamos comentar bastante sobre isso. Veja como é interessante você receber um convidado que tem esse conhecimento, discutindo essa questão da cidade. Quantas pessoas que entram em contato conosco, inclusive pessoas, olha, eu tenho um parente meu que quer se instalar na cidade, quer colocar o seu escritório, comprou uma unidade em determinado lançamento imobiliário,
mas pô, ele fica na dúvida, agora se vem para Santos, se não vem. Não tem dúvida, as pessoas devem vir. Soluções serão factíveis, serão colocadas em prática. Nós vamos a intervalo em nome da Sanvi Imóveis, que compra, vende, troca, aluga. Inclusive, eu hoje dei uma cutucada lá, literalmente. Adalberto, consiga para a gente uma exclusividade da Sanvi para de construção em alguma das cidades aqui da região. E lá foi ele lá buscar essa possibilidade para que você possa comprar, desta feita em São Vicente, um terreno 12 por 50, próximo ao Corpo de Bombeiros, né? Ali a região do Parque Bitaru, 480 mil para você entrar e construir. Até porque eu digo isso para você, projeto aprovado até para a construção de 12 sobrados. Já existe um projeto. Se você quiser ocupar esse projeto, ótimo. Se não, você vai apresentar mais com uma área regularizada e com projeção para a construção. Vale lembrar, em exclusividade da Sanvi, 34.000, entre em contato com a Sanvi. E lembrando que você que é de Santos, vá a Firmino Barbosa, com Minas Gerais, aqui na Vila Rica. Você tem um escritório moderno, ágil, com empreendimentos imobiliários também da Sanvi aqui em Santos. Então, Sanvi Santos, Minas Gerais com Firmino Barbosa, e em São Vicente vai ficar bem em frente à estação Nossa Senhora das Graças do VLT. Então você vai poder ir até de VLT em breve. Gostei do nome dessa estação. Nossa Senhora das Graças. Muito bonito. Foi muito bem escolhido o nome, né? Você que passar por São Vicente vai observar ali a estação Nossa Senhora das Graças, né? Que as pessoas utilizem bem este equipamento. Então falei da Sanvi com essas opções. Também falar da Jobras, Trembom, Coração e Companhia, são marcas líderes de mercado. A Jobras dispensa comentários. No Brasil inteiro ela lidera. E aqui, Litoral Sul, Norte, Baixada Santista e Vale do Ribeira, ela lidera. Essas delícias que você vê na tela, pão de queijo, croissant, entre outras, nos aeroportos, principais aeroportos do Brasil, que pesa eles complicar aí a feitura, ela já está lá, né? Essa marca. Faça o contato. A distribuidora Moroni leva esses produtos para você em toda a nossa região. Também quero destacar a C Serviço. O empresário André Cará está sempre atento. Ele que trabalha em toda a operação de terceirização para que quem precisa do profissional, seja qualquer o ramo de atuação da sua empresa, clube de serviço, condomínio, a AC Serviço emprega para você os melhores profissionais. Participar agora da Feira de Empregos, 15.000 pessoas lá estiveram e a AC mostrou toda a sua capacidade de buscar a mão de obra que você precisa. Falei da AC Serviço. E para finalizar, a Casa Luanda, a loja todo dia, meu amigo, vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você precisa fazer as compras, né? A Casa Luanda, uma única loja, mas que tem atacado e varejo há mais de 45 anos em São Vicente, lá super bem capitaneada pelo seu Maneco, Diamantino, Júnior e todos os colaboradores com ofertas imperdíveis para você aproveitar. Todas estão aqui para você. E é claro, muito mais lá na loja. Faça suas compras diariamente na Casa Luanda, a loja todo dia. Deixa eu ver aqui o jornalzinho, está aqui, ó. Pronto. Você passe lá, ainda tem o cartão da Rede Litoral, 40 dias para pagar sem juros e os melhores preços. Pesquisa que eu falei aqui, você constatou na prática, o próprio mercado tem mostrado. As grandes redes hoje perdem para supermercados como a Casa Luanda pela comodidade. Lá você não precisa correr atrás do gerente, o gerente está ali à sua disposição. Teve alguma dúvida, você tem a dúvida sanada. Por isso eu digo aqui, ó, o nome aqui, ó, Casa Luanda, a loja de todo dia. Faça lá as suas compras. Volto já. Tava pensando em trocar de casa. De casa ou apartamento? Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento, diga logo a solução. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. A Sanvi Imóveis está crescendo. Venha para uma das melhores imobiliárias da Baixada Santista, com corretores credenciados pela Caixa. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. A confraternização da sua empresa, sua palestra ou sua cerimônia, festa de casamento, aniversário, debutante. A Brescas, um dos melhores salões para o seu evento na região. Salões climatizados para até 300 pessoas, com muito conforto. Amplo estacionamento para 120 veículos sem custos. Segurança total em todas as dependências. E para realizar o seu sonho, podemos trazê-lo das alturas. Para o seu evento corporativo ou social, ligue a Brescas 3234-1300. A Brescas. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia?
Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Box do Santista, mais de 40 anos servindo a cidade de Santos. Tem diariamente a maior variedade de pescados e frutos do mar da região. Isto está comprovado. Tem as mais simpáticas damas e cavalheiros para atender você, como você merece. Tem serviço de entrega de qualidade. É só ligar, pedir e entregamos rapidinho, de acordo com sua necessidade. Então, você está esperando o quê? Venha comprar conosco e virar nosso amigo de coração. Box do Santista, mais de 40 anos servindo a cidade de Santos. Box do Santista, Praça Gago Coutinho, na Ponta da Praia. Telefone 3261-3858. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-3083. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Já estamos de volta ao vivo aqui com Notícias Companhia nessa quarta-feira, passando alguns destaques, algumas informações. Agora, oficial, né? Cícero não é mais jogador do Santos. O atleta voltou para o Fluminense, do qual saiu há anos atrás, em 2007 foi lá campeão da Copa do Brasil, vice da Libertadores, aí veio para São Paulo, consequentemente depois chegou ao Santos também. Não acertou, o Santos fez uma proposta que ele não entendeu, não julgou bem, né? Não sou eu que vou julgar o mérito, não. Eu acho até que é um bom salário. 350 mil, com mais 50 daria 400, mas o jogador preferiu ganhar 500 o Fluminense, só espero que ele receba, né? Vale a lembrança. Agora, foro íntimo, questão salarial não me diz respeito se está certo ou errado ou não, ele teve opção, então o Cícero foi embora, agora a diretoria do Santos vai ter que se virar para contratar um outro jogador. Técnico Luiz Felipe Scolari iniciou treinamentos na Granja Comari com chuva, com frio, lá no Rio de Janeiro. Mas falar em chuva, frio, eu lembro do quê? De gripe, né? Então, a Secretaria de Saúde de Santos convida você até o dia 30 agora, portanto, você tem aí mais 2 dias para ir aos postos de vacinação. Preste atenção, hein? Menores de crianças recém-nascidas de 6 meses até completar 5 anos, mulheres, né, no período de até 45 dias após o parto, devem ser vacinados com maiores de 60 anos. Idosos com mais de 60 anos podem e devem ser vacinados até o dia 30 agora. Houve essa extensão do prazo para a vacinação contra a gripe. Lembrando também que nesse grupo, né, você tem aí trabalhadores da área de saúde, indígenas, população e funcionários do sistema prisional e doentes crônicos devem ser vacinados. Então tem até o dia 30 para que você corra contra a gripe. E aquele mito de falar, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Não. O vírus utilizado na vacina é um vírus morto, inativo. Ele serve somente para a composição da vacina e não para desencadear gripe em ninguém. Então, vale esta recomendação. Nós estamos aqui com o secretário de Assuntos Portuários e Marítimos, Zé Eduardo Lopes, e vale lembrar, né, quando a gente fala aqui no intervalo é tão bom como o programa mesmo, eu tenho até algumas participações que eu separei com o tema, mas capacidade de movimentação. Quando se fala em modais, tem muita gente, Eduardo, o que é modais? Modais é o modal ferroviário, modal rodoviário, modal hidroviário, e nossa região, que é cercada de água por todos os lados, não temos ainda essa utilização. Quando a gente fala, por exemplo,
em navegação de cabotagem, tem gente dizendo, Eduardo, o que é isso aí? Vai capotar? Não, é cabotagem, que é a navegação dentro da nossa área territorial, da nossa costa marítima, né? Que também eu acho que é mal explorado. Ou eu estou errado? Não, muito mal explorado, com certeza. Em relação ao transporte hidroviário, a natureza nos deu uma grande bacia hidrográfica. Lamentavelmente, nós temos o problema da Serra, nós não temos a possibilidade de nos interligarmos com o Planalto, senão seria maravilhoso, como existe aí em outros países. Aí o ferroviário pode ajudar. Isso, aí o ferroviário, a combinação dos dois pode ajudar. Então, em relação ao hidroviário, nós temos uma grande bacia hidrográfica que praticamente cobre todos os municípios da região, e os estudos mostram que nós temos uma grande possibilidade de navegar por esses rios. E em vista dos espaços, dos poucos espaços que existem aqui no porto, uma grande possibilidade é nós fazermos plataformas logísticas em áreas remotas ao porto, em outros municípios da região, servidos por esses rios, e que também sejam servidos, por exemplo, por ferrovia, e nós temos, então, essas plataformas se ligando com o Planalto através de ferrovia e com o porto através da hidrovia. Uma carga típica para esse tipo de ligação seriam barcaças com contêineres. Nós temos uma limitação que ali na região da Via Anchieta, altura da ponte rodoviária, da ponte ferroviária e dos dutos. Mas também é possível se fazer o alteamento e fazer aí a passagem, então, essa elevação das embarcações. Isso nós estamos falando, então, para cargas. O tema cargas, eu te comentei, existe na Condesb, no Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, existe uma Câmara... Hoje aconteceu uma reunião? Inclusive. Hoje aconteceu. Um outro tema que é do planejamento estratégico. Na semana passada nós tivemos uma na Associação... Específica? Sobre hidrovias. Então, eu sou coordenador da Câmara Temática, então a questão da carga está afeta ao governo federal, à Codesp. Por quê? Porque as cargas que seriam transportadas demandariam um porto ou seriam originadas no porto. Então, a gente precisa ter a participação efetiva do governo federal, através da Secretaria de Portos e da Codesp. Então, é um tema que nós estamos tratando, já tem um estudo do ano passado, e que nós estamos, então, intensificando para ver se nós criamos um ambiente para proporcionar a implantação desses sistemas. Isso seria, por exemplo, a criação das plataformas logísticas através de um mecanismo chamado ZALPs, Zona de Aporto Logístico Portuários. Basicamente isso nós estamos tratando. Mas o mais importante é que na questão de passageiro nós estamos mais adiantados. Aí sim, a solução do transporte de passageiros é uma solução que depende apenas da região e do governo do Estado. O poder concedente é o governo do Estado, através da Diretoria de Hidrografia da Secretaria de Logística e Transportes. Então, nós temos acertados de que nesses, já idealizamos uma figura, provavelmente a questão de passageiros será resolvida. O que poderíamos até, belíssima informação, conseguir aplacar e fazer com que funcionasse esse transporte rodoviário entre que municípios? Justamente isso. Então, o que deverá ser feito? Deverá ser feito uma espécie de uma PPP. Pois não. O governo vai lançar, vai divulgar, isso deve acontecer. Que é uma parceria público-privada. Exatamente. Então, nos próximos 60 dias, isso já deve ser manifestado, o governo deve divulgar a possibilidade, e os interessados começam a estudar um assunto e começam a manifestar o interesse. Apresentam aí apresentam os estudos, aí o governo do Estado escolhe um dos estudos e acaba autorizando que seja feito um projeto executivo. Pois não. Ok? E dentro desse modelo, aí o governo, dependendo do resultado, o governo faz uma espécie de uma dosagem. Então, o ganhador, por exemplo, pode dizer assim, olha, fazendo os investimentos, tudo, eu vou precisar cobrar uma tarifa de X. Aí o governo fala, não, essa tarifa é alta. Perfeito. Se eu fizer, por exemplo, se a minha contrapartida for construir as estações, quanto dá para fazer, enfim, tem aí vai reduzir? Vai. Exatamente. Então, a ideia é isso, e, num primeiro momento, a ideia é colocar à disposição toda a bacia hidrográfica que serve a região da Baixada Santista. Mas, naturalmente, tem algumas linhas que estão caindo de maduro. Né? A ligação de Santos para Cubatão, de Santos para Guarujá, eventualmente até Bertioga, para o lado de São Vicente e Praia Grande,
dependendo do tipo de embarcação, isso nós queremos acreditar que existem soluções para isso. Sim. Tá? Só para explicar, né, secretário, existem trechos. Por exemplo, você fala Santos Praia Grande, você teria trecho de mar aberto. Por exemplo, você vai pegar ligação entre Cubatão e São Vicente? Não necessariamente. Mas aí que está, a ideia é não ir por mar. Sabe isso aí. Porque a barra fecha. Então nós temos cada vez mais experimentados. Seria internamente. Exatamente. Então você não pode implantar um serviço que não vai ficar disponível 365 dias. Então a primeira questão quando você implanta um transporte como esse é a confiabilidade. E a segurança, né? Exatamente. Então teria que obrigatoriamente ser pelos rios. Então os estudos preliminares indicam, por exemplo, que nós poderíamos ir daqui a Cubatão em 12 minutos. Daqui eu digo, centro de Santos a Cubatão em 12 minutos. Lembrando com embarcação sentada, com ar-condicionado, TV. Tá? Então, basicamente, você nem tem tempo de ver suas mensagens no celular, entrar no Facebook. Exatamente, você já chegou. Exatamente. Não tem estresse de trânsito, semáforo. Então, é uma questão... Fantástico. É claro, a gente não pode iludir as pessoas. Sim. Isso, só para construir essas embarcações, leva 1 ano e meio. Então, a gente não pode aqui vender uma ilusão que no ano que vem, daqui a alguns meses, a gente vai ter isso. Isso é uma ideia para 4, 5 anos? Eu diria... Menos? Otimista, 3 anos. 3 anos. 3 anos. Mas seria um grande avanço. Não tem dúvida. Então, uma das linhas pensadas, para quem é de Santos, linha da ponta da praia ao centro de Santos em 8 minutos. Tá? Você imagina, você ter a opção de ali na ponta da praia, né, onde hoje é mais ou menos... Além de servir como rotas alternativas de turismo. Isso, também tem isso. Uma dos pontos é a exploração, esses barcos servir a rotas turísticas durante finais de semana, explorando Ilha de Ana e vários lugares que nós temos aqui que tem grande potencial turístico. Olha aí, são informações. Quem tem a oportunidade de viajar, por exemplo, para a Europa, outros locais, já tem o conhecimento disso, sabe? Que você conhece esses países através de trem, através de transporte hidroviário, com segurança, qualidade. Existem locais que você tem embarcação, que tem até restaurantes, você faz um passeio agradabilíssimo, né? Que favorece. Então, já que temos água, vamos utilizar também. Como a questão dos trens, houve um abandono, né? E se fizer um cálculo, já trouxemos os especialistas aqui, é muito mais barato e viável você instalar trilhos do que você fazer grandes rodovias. Sem dúvida. E sem contar aquela conta sempre a gente faz. Um vagão tira, em média, 3,5 caminhões da estrada. E consome... Em relação, por exemplo, à emissão de poluentes, um trem, o correspondente em caminhões, ele polui 1/3 do mesmo transporte por caminhões. Mas esse aspecto de ferrovias também é um aspecto interessante. Eu tenho feito esses raciocínios de uma forma exaustiva, mas eu acho que é bastante interessante. O ano passado, o Porto movimentou 114 milhões de toneladas, e a participação da ferrovia esteve aí nas 23%, 24%. Alguma coisa como 26 milhões de toneladas. 70% veio por caminhões, algo como uns 80 milhões de toneladas. Nós temos uma projeção que em 2025 o Porto deve estar movimentando alguma coisa como 230 milhões de toneladas. Vamos ver se isso se confirma. Mas vamos lá. E essas projeções também indicam que o transporte ferroviário vai crescer dos 23% para 35%. Se for isso, a ferrovia vai dar um salto dos atuais 26 milhões para 80. Então, a primeira pergunta, seremos capazes de, em 10 anos, dar um salto na ferrovia de 26 para 80 milhões? A primeira questão. Mas isso é por si só preocupante. Mas mais preocupante do que isso é, se confirmada a movimentação de 230 milhões de toneladas e confirmado a possibilidade da ferrovia dar esse grande salto, vamos então para a rodovia. Rodovia que hoje é 70%, ou seja, 80 milhões de toneladas, vai para alguma coisa como 130... Então, e contando que ainda a dutovia, tudo cresça, e que o transporte rodoviário caia, né, dos 70% para 57%. Né? Vamos imaginar. Então, vamos imaginar, isso vai representar o seguinte, que em 2025, né, a gente vai ter 130 milhões de toneladas sobre caminhões. Teremos, então, um adicional de 50 milhões de toneladas descendo para Santos de caminhão.
A pergunta é, temos capacidade de fazer isso? Quer que eu responda, secretário? Não. Claro. Então, aí o que acontece? Aqui vem aquelas coisas óbvias. 10 anos passam muito rápido. Sim. Então, nós temos, primeiro, que garantir que a ferrovia vai crescer. Exato. A ferrovia precisa dar esse salto, ser capaz de fazer isso. O secretário de Estado de Transportes tem sido aí uma figura, pelo menos nos últimos dias não, mas nos últimos meses ele dizia a respeito do seguinte: temos que ajudar a questão portuária lá embaixo. Segundo ele, até acho que a ideia é boa, da qual o secretário deve participar, reter essas cargas que vêm por estradas do transporte rodoviário lá em cima e tentar trazer isso para baixo através de ferrovia. Agora, falar é fácil, mas a dinâmica e implementação é mais complicada. Não, exato, isso tudo é verdade, mas você sabe que quando a gente cria... Quando você não tem a eficiência, Sim. você precisa ter mecanismos, você precisa ter uma gestão para que a coisa não fique ruim. Como era o ano passado, todo mundo lembra bem da nossa briga na questão do agendamento, e a prova de que a gente estava certo é que quando efetivamente o governo entrou para fazer, funcionou. Todo mundo está vendo como que funciona. Mas essa questão dos pátios reguladores, é claro, é bastante interessante, porque ocorrem anormalidades. De repente a gente tem um acidente, nós temos dias de chuva no porto, onde os navios não podem carregar, os armazéns tomados, é extremamente interessante. Mas o ideal é que a gente não necessitasse desses pátios e que nós tivéssemos uma combinação de transporte, o nosso modelo de transporte fosse muito mais equilibrado. Não fosse, como é hoje, 70% de rodovia e apenas 23%, 24% de ferrovia. E para você ver, se em 10 anos a gente conseguir dar esse salto, olha, todo mundo duvida. Exatamente. A gente vai para o intervalo, mas 10 anos passam rápido. Passa, sem dúvida. Mais 10 anos dá para produzir muita coisa. Nós estávamos há 7, vou até coçar a cabeça, da Copa do Mundo. Não, dá tempo, a Copa está aí. Faltando o quê? 2 semanas? Olha, Brasília, vá na internet se você quiser, pesquise o estádio Mané Garrincha, estão fazendo em torno do Mané Garrincha para ficar pronto. É o famoso jeitinho brasileiro. Né? Só não vão fazer o puxadinho, porque não precisa de puxadinho, mas o resto, meu amigo, tem estádio que descobriram o seguinte: a gente fez o estádio, mas não tem água. Puxaram a água agora, ontem. Nós vamos ao intervalo, eu volto já e comento. Inclusive é o seguinte, esse é um ano de eleição no Santos também, né? E a ONG Santos Vivo anunciou hoje o seu candidato, José Carlos Pérez. Então a eleição vai começar a aquecer também nos bastidores da Vila Belmiro. Oswaldo, prepare-se, vem mais por aí. Eu volto já. O Sindicerv está em defesa das conquistas do trabalhador vicentino com departamento jurídico, consultório odontológico, transporte dos servidores, a exames clínicos e credenciados juntos ao INSS. E também dispõe de cursos de informática, inglês e espanhol, além de preparatórios para concursos públicos. E a novidade é que o Clube do Servidor tem espaço destinado ao esporte, com piscina, escolinha de futebol, com muito lazer e recreação para os associados, salão de festas e colônia de férias. Seja um associado. Rua Visconde de Tamandaré, 234, Centro de São Vicente. Telefone 3569-1300. Mecânica Heliomar. Oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar. Essa você pode confiar. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057.
Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick, 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. MC Marmoraria. Venda e colocação de mármores e granitos, nacionais e importados, no mais perfeito acabamento. Atendemos profissionais de arquitetura, decoração, paisagismo, empresas de engenharia e construtoras. MC Marmoraria. Rua Capitão Moura Guiar 67, no centro de São Vicente. Telefone 3468-5100. MC Marmoraria. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Estamos de volta ao vivo aqui com Notícias Companhia nessa quarta-feira. Lembrando que hoje tem jogos pelo Campeonato Brasileiro, só os paulistas aqui, né? O Corinthians recebe o Cruzeiro, grande jogo. Palmeiras recebe o Botafogo. Palmeiras que não teve dó e piedade da CBF, hein? Ficou retido lá no Sul, só conseguiu chegar ontem, pegou aí quase 600 quilômetros de estrada e joga hoje, daqui a pouquinho, hein? Contra o Botafogo lá no interior. O CBF puniu o Palmeiras, hein? Atlético Paranaense e São Paulo. E o Santos joga amanhã contra o Bahia, né? Joga lá, Bahia e Santos fora. O Santos que, como eu disse, não tem Cícero e agora a diretoria vai ter que se virar para achar novos jogadores do setor de meio campo. Até porque o Renatinho não faz a mesma função. Secretário. Outra goleada do Santos de 0-0, provavelmente. 0-0, seria um resultado até bom, viu? Na tal circunstância, 0-0 traz um ponto, né? Não é a melhor situação, porém, a atual diretoria é Não perder já está bom, né? É, com a palavra, né? Porque o técnico Oswaldo Oliveira daqui a pouco toma um bico nos fundis, não é o responsável por tudo. Falta planejamento e time. Então, vale lembrar, né? O secretário José Eduardo Lopes está aqui, secretário de Assuntos Portuários e Marítimos. Já tem várias participações. O Uriel parabeniza a sua participação. O Uriel fez um apanhado geral, né? De quando podemos ter a construção de hidrovias, né? A utilização de hidrovias que o secretário citou. A questão do sistema ferroviário, ele entende que é de vital solução para o transporte. E ele diz aqui, inclusive, até o acesso ao porto, e qual é a possibilidade do aumento do quadro de trabalhadores avulsos, ou a tendência é acabar com essa categoria na sua visão? Olha, primeiro, meu abraço ao Uriel, ele é sempre muito participativo, sempre, qualquer programa que eu participo. Então ele está ali, ele sempre, atento. Ele está muito atento. Ele realmente é um grande estudioso das questões do porto. O que eu tenho visto, meu testemunho, é que muitos terminais que tinham como política a contratação de trabalhadores vinculados, está revendo, até pelo próprio momento econômico que nós vivemos. Tá? Então, eu acredito que seja possível aí a convivência dos regimes de CLT e trabalhador portuário avulso, que em alguns até com predominância dos avulsos. O Rogério do Boqueirão aqui em Santos pergunta ao secretário se a infraestrutura do porto está longe da ideal. Longe da ideal, com certeza. Nós estamos no caminho. Posso citar aqui inúmeras obras que nós precisamos fazer aí, pelo menos umas 10 a curtíssimo prazo. O Luiz Roberto do Campo Grande faz uma pergunta interessante com relação ao túnel Santos-Guarujá. Se você atravessar de balsa, do outro lado é Guarujá-Santos. Não é? É sempre essa questão. Qual teria que ser ali o calado, a profundidade dele para não atrapalhar as operações do porto? Boa pergunta. Bom, é o seguinte, o túnel está projetado numa profundidade mínima de 17 metros. Então, ou seja, os 17 metros que a CEP, a CODESP, determinou, e a partir daí ainda existe
um espaço, então tem um túnel. Mas porque, ele na não pode verdade, esse túnel vai abaixo do nível de água. Sim, do mar. exatamente. Vai, isso. Então, para deixar bem claro, você tem ali o espelho de água, vamos imaginar, abaixo daquele espelho de água. Da linha d'água até lá embaixo tem um vão livre de pelo menos 17 metros. 17 metros. A partir daí é que começa ainda, tem um espaço e depois, efetivamente... Hoje o calado de navegação do porto, ele está em quantos metros? O calado é 12,3 com uma variação de 1 metro. Varia. Calado. Agora, a profundidade é maior. Sim. Tá? Porque a profundidade... porque vale lembrar que a profundidade é quando você fala em meio ao canal, mas na aportagem, no encostar do navio, ele tem uma medida menor, né? A profundidade existe a famosa menor. história de pé de piloto. E o pessoal às vezes não entende. Pô, mas se tem a profundidade, por que o navio não exatamente. vai? Porque todo mundo acha que o navio anda rente. Exato. Mas não esqueça que os navios fazem movimento assim, Exatamente. Tá? Então, o próprio navio, na navegação, ele tem os próprios movimentos. Então, se ele faz alguma coisa assim, ele tem a possibilidade de bater no fundo, eventualmente. E vale lembrar que um navio extremamente carregado, ele tem a tendência sempre de dar uma abaixada. E quando ele está totalmente vazio, ele tende a ficar. Então, facilitaria, né, você tendo essa possibilidade. Agora, como bem colocou o secretário, ele tem que movimentar-se. Isso. E aí tem que ter todo um nível de segurança para isso também. O Paulo do Embaré... Aliás, você sabe esse movimento que o navio faz? Sim. Como é que é em português? Não. Chama caturrar. Caturrar? Caturrar. Caturrar. O que vem a ser o caturrar, então? Que é justamente esse movimento que o navio faz assim. O navio faz. Nesse sentido. O secretário esteve na Alemanha e disse que lá fez um passeio de trem. Foi uma aventura ou foi um passeio simpático? Não, na realidade é o seguinte, eu estava te falando essa questão da mentalidade. Eu tinha que ir de Hamburgo para uma outra cidade e ia para Bremen. Estava muito preocupado e não falo alemão, falo inglês, mas não falo alemão, e estava preocupado que fosse passar, né, os trens são muito rápidos, que eu não fosse estar atento para descer ali em Bremen. E tinha um amigo que era de Hamburgo, que tinha me comprado inclusive a passagem, e ele estava me dando as explicações, disse que eu, enfim, tinha que estar num determinado momento, pegar o trem das 8h25 e disse, olha, você vai estar então em Bremen às 9h12. E eu estava preocupado, então comecei a pegar com ele, assim, tentando pegar algumas dicas para mim saber que realmente eu estava em Bremen. Aí eu perguntei o número de estação, tudo, aí falei, pô, num determinado momento eu vi que ele não estava assim, colaborando muito em me dar informações. Eu falei, pô, mas como é que eu vou saber que eu estou em Bremen? Ele virou para mim, irritado, e falou, como é que você vai saber que está em Bremen? Olha no relógio, a hora que for 9h12, você está em Bremen. O relógio da resposta. Então, ou seja, quer dizer, é isso, é a filosofia. A gente aqui se prepara para uma verdadeira aventura, possibilidades, né? Não, então, e lá não são 3 balas, são expressos. Exatamente. Então, ou seja, tomou o trem 8h25, 9h12, você está em Bremen, você não tem o que se preocupar. Olha no relógio, você está em Bremen. Então, é isso, quer dizer, nós vivemos aqui numa mentalidade, como as coisas não funcionam, a gente sempre está cercando de uma série de garantias. Lá não. Essa história me lembra de um companheiro de imprensa que há muitos anos atrás foi ao Japão cobrir uma determinada competição esportiva de futebol, e ele pegou um trem-bala. Em determinada estação, ele esqueceu uma valise com vários equipamentos do qual utilizaria na transmissão. Em determinado momento, ele chegou muito longe da estação, falou, cadê minha valise? Entrou em parafuso, porque lá estava passaporte. Chegou na estação, foi uma cabine de informações, lá tem uma pessoa que consegue falar inglês com você. Ele apavorado, a pessoa pediu calma, ele disse assim, você lembra? Foi a estação tal. Então, por gentileza, queira retornar. Foi conduzido ao trem e... se ela não estiver no local que o senhor deixou, ela estará numa cabine. Muito que bem, ele pegou o trem de volta. Você sabe onde estava a valise dele? No mesmo lugar que ele esqueceu. Então, quer dizer, é uma questão de cultura, de educação, de respeito. De respeito às pessoas, acima de qualquer coisa. Não é meu, não vou nem colocar a mão. Se aquilo ficar muito tempo lá, claro que o serviço, né, de segurança e de atenção dentro daquela estação faz a retirada, mas faz uma notificação para que a pessoa possa, se não for identificada, ir buscar. Mas eu tenho aqui o Paulo do Embaré. O Paulo pergunta com relação à possibilidade do porto, né, em sendo modernizado, avançar também para o município de Cubatão. Isso é possível? Olha, é possível. Existem áreas, seguindo no canal à esquerda, ali entre a Lemoa e até chegar aos Minas, essa faixa ali da esquerda pertence ao município de Cubatão. É perfeitamente possível, existe até alguns projetos para essa área. Já à direita, ali onde está o terminal da ex-Ultrafértil, já pertence ao município de Santos, aliás, da metade ali do terminal da Uzi Minas
aqui na metade do canal de Bertioga, já é a parte continental de Santos, né? Então, até o terminal da antiga Traferte, que hoje é da Vale, pertence ao município de Santos. Muita gente acha que é Cubatão lá, mas é Santos, assim como parte do terminal da própria Uzi Minas é Santos. O Cláudio, também da Ponta da Praia, pergunta, né, para o secretário com relação a esse novo porto. Ele classifica como novo porto, talvez não seja a classificação, é bom aqui eu tiro a dúvida também. Bem na entrada aí da área do estuário, na Ponta da Praia, que tem, inclusive, possui um guindaste gigante. Se isso não vai atrapalhar que é da SAIP, exatamente. Se isso não vai atrapalhar as operações do porto, acredito que não, né? Não, realmente não. Existe uma polêmica muito grande, exatamente. Os moradores, até pelo aspecto da poluição visual, não gostaram muito, mas eu lembro que no entorno existe ali estaleiros e outras atividades que mais ou menos se assemelham à SAIP. Se a SAIP não tivesse feito aquele grande guindaste que ela precisa para suas operações, seria muito semelhante às outras operações que já acontecem na Aquele guindaste ficará lá por um tempo determinado, depois ele será removido, é isso ou não? Eu acredito que não. Permanecerá, será para operações mesmo. Sim, né? É extremamente importante para as operações da SAIP. Até pela sua capacidade de carga, né? O José Roberto da Praia Grande, ele diz que trabalha ali em torno da Ponta da Praia, ele pergunta com relação a possíveis obras, né? Até junto à perimetral, um novo viaduto ou alças que possam facilitar. Existe algum projeto? Existe. Existe, vamos falar da parte de Santos, das 5 partes que compõem a perimetral, nós temos basicamente 2, essas que estão prontas, funcionando. Nós temos o trecho 1, que é da entrada do porto até ali o Valongo, né, que o projeto executivo está praticamente pronto, para a semana que vem nós vamos ter na nossa secretaria uma avaliação do projeto executivo. O trecho seguinte é o próprio Mergulhão, que tem uma interligação bastante interessante com o Porto Valongo, vai permitir que seja efetivamente implantado o Porto Valongo. Depois nós temos o trecho final da perimetral, que corresponde à Avenida Mário Covas, que então é a pergunta dele. Sim, na Avenida Mário Covas está previsto um viaduto que tiraria então o trânsito, eliminaria, em outras palavras, aquele movimento que hoje existe ali na Avenida Mário Covas. Facilitaria bastante. E possibilitaria ali uma transferência das linhas férreas, adensando áreas ao porto. Eu vou ao último intervalo e volto já. Tem muitas perguntas, não sai daí, eu volto já. Tava pensando em trocar de casa. De casa ou apartamento? Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento de Galopa Solução. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. A Sanvi Imóveis está crescendo. Venha para uma das melhores imobiliárias da Baixada Santista, com corretores credenciados pela Caixa. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900.
Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick, 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. MC Marmoraria. Venda e colocação de mármores e granitos, nacionais e importados, no mais perfeito acabamento. Atendemos profissionais de arquitetura, decoração, paisagismo, empresas de engenharia e construtoras. MC Marmoraria. Rua Capitão Moraguiar 67, no centro de São Vicente. Telefone 3468-5100. MC Marmoraria. Desde 2012, tenho a honra de ser a Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa de São Paulo. A partir de então, estamos mais vigilantes pela garantia dos direitos da mulher e pela inclusão do tema nas políticas desenvolvidas nos municípios, nos estados e também em âmbito federal. Por isso, temos concentrado esforços pela criação de Procuradorias da Mulher também nos municípios. 8 já foram criadas: Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Pindamonhangaba, Limeira, Guarulhos, Araraquara e Ibiúna. Se a sua cidade ainda não tem Procuradoria da Mulher, cobre o seu vereador ou a sua vereadora. É uma boa luta. Final de programa, para que a gente possa responder aqui, o secretário, o Eliseu da Ponta da Praia pergunta se existe alguma possibilidade de marina na Ponta da Praia. Existem estudos. O grande desafio é como acomodar uma marina na Ponta da Praia compatível com a movimentação de navios e até o próprio terminal da Saipem ali. O terminal da Saipem, por exemplo, para existir, ele teve que cortar um pedaço. Exatamente. Tá? Então, é um desafio. Acabou sendo feito ali um aterramento. Mas é uma questão que está em aberto, existem estudos. Então vamos aproveitar que, secretário, quem está perguntando sou eu e a resposta vai partir da minha pergunta. Se houvesse ali um desejo, um sonho do secretário de Assuntos Portuários e Marítimos de Santos para a região da Ponta da Praia, qual seria o seu sonho? Eu desejaria, se fosse possível, que nós tivéssemos ali na Ponta da Praia um grande centro de convenções compatível aí com o que de melhor existe no mundo. Eu acho que seria uma cereja no bolo, acho que nós merecemos isso, seria aí uma utilização bastante nobre. Ideia brilhante. Seria bastante nobre e que atrairia... Um agregador de negócios fantástico para toda a região. Fantástico, exatamente isso. Tá? Então, se eu tivesse um desejo para a cidade, eu pediria isso. Quem sabe, né, a gente não consiga realizar. Secretário, quero agradecer muito a sua presença, sempre muito agradável a presença aqui do secretário conosco, responde com claridade, com clareza nas informações e mais, trazendo sempre informações, sempre que vem aqui tem alguma de primeira, né? E hoje ele citou até a presença do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, lá na nossa querida Brasília, né? Que em meio à Copa do Mundo diz que vão fechar para balanço, né? Copa do Mundo, o Brasil vai ficar em stand-by. Esperamos que não. Mais uma vez, obrigado, sempre à disposição, de fato o relógio passa muito rápido, nem parece... O Brasil favorito da Copa ou o secretário comum que devagar e... Eu acho que o Brasil tem grandes possibilidades, mas Copa do Mundo é sempre surpresas, né? Então, vamos ver, de repente será a vez de alguma outra seleção, se não for o Brasil. Naturalmente, torcemos o Brasil como brasileiro. E lamentar que a Espanha pode ter mais 2 dias para definir se Diego Costa virá ou não. Caso contrário, será cortado da seleção da Espanha e me parece que aí... O que seria uma grande atração para o Brasil. Exatamente. Né? E aí eu dizer que o nosso querido Luiz Felipe Scolari é forte. Fique com Deus, continue com a Santa Cecília TV. Daqui a pouco, Cadeira Regional com informações de toda a Baixada. Tchau, até amanhã.
Você que esperou até agora não pode perder. Fiat Zero com apenas R$50 de entrada. Oi? O quê? É isso mesmo! Você vai comprar um Fiat Zero com apenas R$50 de entrada. Como esse! Palio Fire 1.0 Flex 2015. Cinquentinha de entrada. Mais parcelas de R$739. Com documentação e primeira parcela do IPVA grátis. E não se engane, Fiat é na Atri. Em Santos e São Vicente. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje, conforme nós prometemos, eu continuo, faço a parte 2 da entrevista com o médium e espiritualista Bernardino Júnior sobre as enfermidades do ponto de vista metafísico. Bernardino, vamos continuar, um prazer ter você aqui novamente. O prazer é meu. Né? Vamos continuar falando. E para quem não viu a entrevista da semana passada, falando da doença, se a doença começa na alma ou se ela começa no físico, não é? Eu acho que a primeira coisa, assim, por que nós adoecemos? Conversando com os amigos espirituais, eles sempre nos alertam sobre o seguinte: